Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Instituto Milênio, na pessoa do nosso amigo Paulo Weber, pela oportunidade de estar aqui. Cumprimentar mais uma vez meus companheiros de mesa, o Alexandre, o Hélio e o meu xará, Paulo Roberto Almeida. E a conversa que eu pretendo ter com vocês aqui diz respeito às consequências das ideias na política e as consequências também mais danosas ainda, na minha opinião, da falta de ideias. Tá? No início dos anos 50, um pensador conservador americano chamado Richard Weaver, tá, escreveu um livro muito influente chamado Ideas Have Consequences. Eu não sei por que diabos esse livro ainda não foi traduzido aqui no Brasil, e fica desde já a minha sugestão ao Instituto Milênio, né, que levante recursos aí com seu board, né, para poder traduzir e publicar esse livro do Weaver, que é realmente muito, muito importante. Tem uma frase de um pensador liberal e poeta romântico alemão do século XIX, primeira metade do século XIX, que era o Heinrich Heine, que dizia o seguinte: as ideias estão para a política como o relâmpago está para a trovoada. Como vocês sabem, a velocidade da luz, né, é muito maior que a velocidade do som, porque você vê primeiro o relâmpago e depois você escuta o troar, né, o som da trovoada. Numa sociedade liberal, nessa sociedade liberal que nós queremos construir aqui no Brasil, né, com liberdade e responsabilidade pessoal, igualdade de oportunidades via uma educação de boa qualidade, né, sobretudo, democracia sob o império da lei, etc. Uma sociedade assim se caracteriza não apenas pelo conflito dos interesses, daí a importância de um sistema, de um regime político representativo. A representação é, antes de mais nada, a representação de interesses. Tá? Não é ruim ter interesses, não é ruim lutar e conflitar pelos nossos interesses. Ruim é mascarar isso, tá? E dizer que só quem tem interesses é o nosso adversário, enquanto que nós estamos aqui lutando pelo bem comum, né? Então, ela se caracteriza, essa sociedade liberal, não apenas pelo conflito de interesses, mas também pelo choque de ideias. Tá? Eu vou trazer aqui à baila dois casos muito interessantes da história intelectual, da história, digamos assim, da história das ideias políticas norte-americanas, né, dos Estados Unidos no século passado. Né? Em 1963, tá, foi lançado um livro que nem a sua autora, tá certo, nem o círculo mais imediato dessa autora, Rachel Carson, né, podia imaginar que exerceria tanta influência. Era um livro, aliás, com um título muito bonito, Silent Spring, Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Tá? Esse livro, ele é considerado, do ponto de vista da história intelectual, o marco zero do movimento ecológico. Tá? E a Rachel Carson e os seus associados compreenderam muito rapidamente que a luta, né, por essas ideias que hoje são as ideias ambientais, são conhecidas como as ideias ambientalistas, né, ela deveria se travar prioritariamente nas salas de aula, tá, com as crianças. As lições que a nova geração, né, aprende na escola hoje serão as políticas públicas para a geração de amanhã. Tá? E aí vocês podem imaginar o acerto, né, levando em conta a importância que considerações de ordem ambiental tem hoje, vocês podem imaginar o acerto da estratégia da Rachel Carson e dos seus associados. Né? Um outro caso é o da chamada Revolução Conservadora, quer dizer, das ideias e da política de direita nos Estados Unidos. Tá? Quer dizer, antes, 30 anos antes, quase 40 anos antes de Ronald Reagan, tá, ganhar a sua primeira eleição em 1980, ser reeleito em 1984, bom, em 55 foi fundada uma revista que existe até hoje, chamada The National Review, pelo William F. Buckley Jr., né, que é um grande pensador da direita americana. 10 anos depois foi inaugurada uma revista que hoje infelizmente não existe mais, chamada The Public Interest, tá, pelos chamados neoconservadores, né, o Irving Kristol, o Daniel Bell,
inclusive alguns democratas também, como o falecido Daniel Patrick Moynihan, tá? E outros, que pela primeira vez, né, quer dizer, o campo das ideias conservadoras ainda era muito dominado por literatos, tá certo? Por juristas, né? E pela primeira vez em The Public Interest, que durou de 1965 até 2005, exatos 40 anos, né? Eles começaram a submeter os efeitos perversos das políticas públicas, tá? Sobretudo as políticas públicas de combate à pobreza, tá? Ao crivo rigoroso da sociologia e da economia, né? O que dá certo e o que não dá certo, né? Quer dizer, por que é que políticas públicas voltadas, tá, para a promoção social, por exemplo, de mães solteiras negras, na verdade eternizaram essa condição e fizeram que houvesse cada vez mais e não menos mães solteiras negras, tá, vivendo uma existência precária e seus filhos, portanto, com poucas oportunidades na vida, né? O Ronald Reagan, a vitória do Reagan, né, que é considerado o paladino, né, do conservadorismo, quer dizer, da direita americana, ela só foi possível, esse caminho do Reagan ao poder foi palmilhado por iniciativas como essas que eu falei aqui, no campo das ideias, e muitas outras, né, quer dizer, os teóricos e divulgadores da chamada escola austríaca, né, do von Mises e do Hayek, né, em economia e assim por diante. E agora eu gostaria de me referir rapidamente a uma experiência que eu pude testemunhar de perto. Como disse o Paulo aí na minha apresentação, eu sou há muitos anos consultor do SENAI, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E eu fui procurado pelos meus clientes no ano retrasado, no final do ano retrasado, durante todo o ano passado, que eles estavam com a seguinte angústia. Olha, Paulo, nós estamos sabendo que vai vir aí uma tal de CONAI, Conferência Nacional de Educação, como tantas outras conferências corporativas, né, setoriais que o governo Lula promoveu, né, sobre imprensa, controle dos meios de comunicação, etc. Vem essa CONAI aí, a gente não sabe como participar. Agora, a gente sabe que essas pessoas são visceralmente contra o ensino profissionalizante, porque eles acham que o ensino profissionalizante, iniciativas como o Senai, etc., servem apenas para criar escravos dóceis e bem treinados do capital, né? E nós estamos desesperados por isso aí, porque eles querem pegar a nossa contribuição, né? E querem pegar o dinheiro que a gente faz também além da contribuição, né, do compulsório, dando os nossos cursos e tal, e aplicar na concepção politécnica deles, né? A concepção politécnica da esquerda, no que diz respeito ao ensino profissionalizante, é uma coisa assim, na verdade o operário tem que ser um homem renascentista, entendeu? O sujeito tem que... Olha, na ideologia alemã tem uma famosa frase, né, do Marx, que é o seguinte: eu quero viver numa sociedade em que eu possa ser pastor de ovelhas de manhã, pescador à tarde e crítico literário à noite. Eu imagino quem é que gostaria de ir num dentista numa sociedade dessa. Imagina, um ginecologista, né? Já que não tem especialização. Muito bem. Trabalhando para o cliente, eu pude ver então que como é que também aqui as ideias têm consequências de longo prazo, né? Quer dizer, que atravessam gerações. Eu descobri, né, quer dizer, eu tinha, digamos assim, algumas hipóteses, palpites, suspeitas, né, mas eu comprovei no meu estudo que quem dá as cartas na política educacional brasileira hoje é um blocão formado por 3 segmentos, basicamente. Tá? Os ideólogos da educação, tá? Esses são os mais importantes e os mais nefastos, tá? Porque a influência deles se estende a muitas gerações. Tá? Os sindicalistas da educação e os burocratas da educação. E na era Lula, né, nós presenciamos essa simbiose, né, quer dizer, uma porta giratória entre sindicalistas da educação e burocratas da educação. Muitos cargos em confiança no MEC são dados a esses sindicalistas da educação. O próprio professor Francisco das Chagas, que foi o coordenador-geral da CONAI no MEC, ele é egresso do movimento sindical dos professores secundaristas do estado do Rio Grande do Norte. Né? Agora vejam só que coisa interessante, esse pessoal aplicou Gramsci. Tá? O Gramsci dizia o seguinte, numa sociedade ocidental complexa, tá, a tomada do poder pelos comunistas não pode se dar em termos de uma guerra de movimento, tá,
de um ataque frontal e armado ao poder. Nós precisamos minar, tá certo, as bases ideológicas e culturais do poder da burguesia. É isso que nós temos que fazer. Né? E aqui no Brasil, essa turma, depois que perdeu a luta armada, caiu na real e viu que era exatamente isso que tinha que ser feito. Né? Então, essas ideias educacionais maravilhosas do operário como homem renascentista, né, essas coisas altamente práticas, né, como vocês estão vendo, elas começaram a ser gestadas há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, tá certo? Quer dizer, é um sistema que começa em universidades do tipo, nas faculdades de pedagogia de universidades tipo Unicamp, mas não só lá, mas a Unicamp é uma grande referência, né? Quer dizer, rapidamente criaram um escoadouro editorial para suas ideias, editoras como a Cortez, a antiga Cortez Moraes, que existe até hoje, tá? E isso daí vai até chegar no pedagogo lá no interior, tá? Essas são as ideias, tá? Que estão aí. Eu brinco dizendo o seguinte: primeira e única lei de Cramer, tá? Primeira e única lei de Cramer. Quanto mais caro o colégio particular, mais comunista o professor de história. Eu vejo isso na eu sou pai de adolescentes, né? Então eu percebo isso com muita clareza. Então vejam, eu acho que tudo isso que a gente comenta hoje sobre a inanidade política da oposição, tá certo? O fracasso das oposições, tem a ver com essa falta de uma infraestrutura intelectual. Tá? Os partidos até têm formalmente nas suas estruturas seus chamados institutos ou suas fundações de estudos políticos, né? O caso do Instituto Teotônio Vilela do PSDB, a Fundação Liberdade e Cidadania do meu partido, hoje quase em extinção, Democratas, né? E assim por diante. O PP tem a Fundação Milton Campos, mas eles são inoperantes. O que nós temos ainda no Brasil, predominando, tá? É um amálgama, e quem quiser entender melhor esse amálgama, um livro que eu recomendo fortemente, é do meu amigo Antônio Paim, Momentos Decisivos da História do Brasil, editado pela Martins Fontes, tá? Em que o Paim diz, olha, o amálgama ideológico do Brasil é contra-reforma, patrimonialismo, em alguns momentos modernizador, Pombal, Vargas, tá? Então, e positivismo, tá? Então, e o marxismo, ele chegou mais tarde, tá certo? Na preparação desse angu aí, mas também deu a sua contribuição, mas não deixa de ser influenciado por esses sócios ideológicos mais velhos. Tá? Bom, então eram essas as ideias que eu queria colocar para vocês, e mais uma vez lembrando, se as ideias têm consequências, a falta de ideias tem consequências ainda piores. Muito obrigado. Finalmente, por favor, Paulo Roberto, na sua vez. Obrigado, boa tarde.